Então, queridos irmãos, graça e paz sejam todos bem-vindos. Hoje vamos iniciar, em nome de Jesus, uma semana muito especial de 11 dias, tá? De 11 dias de oração, falando sobre santificação, ok? É um curso de capacitação espiritual para cada um de nós, que somos intercessores. Ah, mas eu não sou intercessor, mas você precisa ser intercessor, porque lá em Samuel, 1 Samuel 12, 23, diz que ai de mim se não orar por vocês. Ai de mim. Então, eu preciso ser um intercessor. Então, hoje, o primeiro capítulo vem falando sobre a verdadeira e a falsa teoria comparadas. Ele já vem falando sobre a santificação verdadeira e a falsa, tá? Então, diz aqui que a santificação apresentada na Sagrada Escritura, na Bíblia, tem que ver com o ser todo. Não é só externamente. Ah, eu tenho o vestuário perfeito, eu ando na norma, né? Todo mundo me vê que eu sou uma cristã. Não, é todo o corpo, é dentro e fora, com suas partes espirituais, física, né, mental. Essa é a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Então, Paulo, ele orou pela igreja de Tessalônica, que ela pudesse desfrutar dessa bênção, tá? E o mesmo Deus da paz os santificasse em tudo, né? Foi o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito é a minha ligação com Deus, 100% com Deus. A alma é a vontade, é as decisões, os sentimentos, é a nossa mente. E o corpo, né, é o ser humano todo. Então, ele quer que essas três funções sejam dedicadas completamente, 100% a ele. Ok? Então, lá no mundo religioso, uma teoria de santificação que em si mesma é falsa e perigosa em sua influência. Os cristãos, entre aspas, eles só são na teoria, na prática não são cristãos. Em muitos casos, aqueles que professam santificação não possuem uma santificação verdadeira. Sua santificação consiste em um culto por palavras e em teoria. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem pecado. Irmãos, às vezes eu sinto assim, um peso muito grande quando uma pessoa me liga, né, me fala, ô, irmã Alexandra, eu consegui aquela vitória e tal, eu agradeço pela ajuda, papapá. Eu choro muito de felicidade pela pessoa ter alcançado a bênção, mas eu choro também pelo peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade. E eu peço muito perdão para Deus, né? Pelos pecados que eu cometo, assim, às vezes negligentemente, às vezes até assim, querendo fazer mesmo, né? E eu peço perdão para Deus, porque mesmo sendo imperfeita, Deus ouve. E se eu buscasse mais perfeição, ele ia ouvir muito mais as orações, né? Então, nós precisamos não condescender com esses pensamentos pecaminosos para que Deus possa nos instruir mais, nos abençoar mais e a gente abençoar mais pessoas, né? Através dele. Sua vida pode ser irrepreensível, pode estar vivendo como representante da verdade, que é aceitável, porém, quanto mais consagra a mente para se demorar no caráter de Cristo, e mais se aproxima de sua divina imagem, tanto mais claramente discerne sua imaculada perfeição e mais profundamente sente os próprios defeitos. Então, se eu for só teoria e palavras, não for práticas, em vez de eu honrar Deus, eu desonro. Desonro porque eu não mostro os verdadeiros frutos de Cristo. Quanto maior é a distância entre elas e seu Salvador, tanto mais justas se julgam os próprios olhos. Infelizmente, isso acontece, né? Porque teoria tem demais, conhecimento tem demais,
mas a intimidade com Deus, zero. E elas não enxergam essa pecaminosidade, não enxergam. Eu vejo assim que quanto mais pessoas que têm muito conhecimento, sabe, a Bíblia de cós salteado, sabe, Espírito de profecia de cós salteado, ele tem pouca espiritualidade, ele tem pouca intimidade com Deus, pouca intimidade. Conhecimento tem demais, mas pouca intimidade com Deus. A gente sente isso. Então diz que eles se julgam mais justos, né, aos seus próprios olhos. Quando com arrependimento e humilde confiança meditamos em Jesus, olha, arrependimento e humilde confiança, a quem nossos pecados transpassaram, podemos aprender a andar em seus passos. Então, eu preciso ser humilde, primeiro eu preciso ter confiança, eu preciso meditar mais em Jesus, conhecer Jesus realmente como ele é e seguir os passos deles. Contemplando, somos transformados à sua divina semelhança. E quando essa obra se operar em nós, não alegaremos ter nenhuma justiça em nós mesmos, mas exaltaremos a Jesus Cristo, por nosso enfraquecido coração confia em seus méritos. Então, Cristo sempre vai ser honrado na nossa vida. A gente não vai levar para nós, vamos levar sempre para Ele a adoração, né? O louvor. Olha, ele condena a justiça própria. Ele ensinou aos seus discípulos que o mais elevado tipo de religião é aquele que se manifesta de maneira calma e modesta. Calma e modesta. Tem pessoas que se alteram, altera até a expressão. Quando vai falar, altera até a expressão, né, do seu rosto. A gente já percebe que aquela pessoa não está nela. Então, é sempre uma maneira calma e modesta. Os seguidores de Cristo foram instruídos a não orar com o propósito de ser ouvidos pelas demais pessoas. A orar, disse Jesus, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao seu pai que está em secreto. Quando eu falo assim aqui, irmãos, oração objetiva, vamos orar família, é família. Você não vai trazer os seus pensamentos pessoais. Seus pensamentos pessoais são no seu quarto. É você e Deus. Aí você pode relatar fulano, ciclano, beltrano, o que está acontecendo na vida deles. É isso que nós precisamos entender, ok? Então, eles aqui, que Cristo, né, ele vai ouvir, vai nos recompensar. A palavra como essas dos lábios de Cristo mostra que ele não aprova aquele tipo de piedade tão predominante entre os fariseus. Seus ensinos no monte mostram que os atos de benevolência assumem uma nobre forma e as ações de adoração religiosa espalham uma fragrância muito preciosa quando praticada de maneira despretensiosa, com humildade. A pureza da motivação santifica o ato. Olha, a pureza da motivação. A verdadeira santificação é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. É 100% eu fazer a vontade de Deus. Eu tenho sempre que renunciar. Ah, eu gosto de tal coisa, mas Deus não se agrada. Aí eu tenho que fazer o quê? Senhor, me ajuda, me cura desse sentimento. Eu gosto, eu quero, mas eu não quero, Senhor, mais fazer isso. Então, me ajuda. Deus vai te ajudar. Você precisa fazer renúncias. Pensamento e sentimento de rebelião são vencidos e a voz de Jesus suscita uma nova vida que penetra todo o ser. Então, quando eu faço isso, então esses sentimentos e pensamentos de rebeldia, eles são o quê? Expulsos da minha mente, do meu coração. Aqueles que são verdadeiramente santificados não ostentam sua opinião como uma norma do bem ou do mal. Não, tem que ser assim. Não, é assim. Eu quero assim. Isso não existe para o verdadeiro cristão, né, para a santificação genuína. Não são fanáticos, nem de justiça própria, mas zelosos de si mesmo. Sempre tementes, com medo de que, havendo-lhes faltado uma promessa, tenham ficado aquém do cumprimento das condições sobre as quais se baseiam as promessas. Então, eu me preocupo, né? Senhor, oh meu Deus, será que eu estou... Isso é o que está faltando em mim para que eu possa estar mais perto de Cristo? Por que não vem essa resposta? Será que eu estou em falta com alguma coisa com Deus? Eu sempre tenho que estar me questionando. A palavra de Deus mesmo diz, né? Examinai a vós mesmo.
Então, nós devemos nos examinar sempre. A substituição da razão pelo sentimento. Muitos dos que professam santificação ignoram inteiramente a obra da graça no coração. Quando provado, descobrem-se serem semelhantes aos fariseus, que se consideravam justos aos próprios olhos, não admitem contestação. Então, quando eu não aceito uma advertência, levo logo para o lado pessoal, eu estou agindo que nem os fariseus. Quem está fazendo nas suas igrejas Minutos com Deus está sendo maravilhoso, porque são assuntos que nós precisamos colocar em dias com Deus, né? Libertação, libertos da desobediência, da rebeldia, da irreverência. E eu passei esse assunto na igreja, irreverência. Reverência, lá falou sobre você chegar na igreja, em vez de você ficar em silêncio ou cantando, lendo sua Bíblia, você vai lá para o ladinho da outra irmã e fica e fica conversando, e pior não é nada, né? Fica cortando os irmãos. Cortando os irmãos. E fica ali andando para cima e para baixo. Quando termina o culto, você fica se congratulando dentro da igreja. A igreja vira uma feira dentro da igreja. Então, comecei a falar sobre esse assunto, né? O que estava escrito, tudo que estava escrito, estava no Espírito de Profecia. Nenhuma coisa eu falei da minha palavra. Foi tudo inspirado. E depois eu soube que uma pessoa levou para o lado pessoal. Ela falou aquilo para mim. E ficou com raiva de mim. Aí a pessoa disse assim, você não precisa lá pedir perdão para ela. Mas não pedi perdão para ela, não. Aquela mensagem foi para todos. Eu vou só orar por ela. É que Deus quebrante o coração dela. E foi o que eu fiz. Comecei a orar por essa irmã, orar. Ela ficava assim, cara feia pro meu lado, o Senhor quebrando o coração dela, libertar ela, tal. E glória a Deus. Teve um dia que ela chegou, me abraçou, me beijou. Então, irmãos, é a oração para fazer o efeito, né? O Espírito Santo vai lá e trabalha no coração da pessoa e, graças a Deus, ela entendeu. Então, não admitem contestação. Em vez de a pessoa, poxa vida, eu estou fazendo isso, meu Deus, me perdoa, me ajuda, não vou mais fazer isso. Não, leva para o lado pessoal. Aí já não vem para o culto, já fica emburrado, vou mudar de igreja. Não faça isso. Isso é obra satânica. Se vem até você uma mensagem, você é tocado, é para você mudar, para você ser transformado. Põe de lado a razão e o juízo e confia completamente nos sentimentos, fundamentando suas pretensões à santificação nas emoções que em algum tempo experimentaram. São teimosos e perversos em incutir suas persistentes pretensões de santidades, proferindo muitas palavras, mas não produzindo nenhum fruto precioso como prova. Essas pessoas supostamente santificadas estão não somente enganando seu coração por suas alegações, como também exercendo uma influência para desviar muitos que desejam ardentemente adequar-se à vontade de Deus. Então, essas pessoas, em vez de... Porque vão comentando, né? Vão fazendo comentários. Porque a fulana falou assim. Quer ser mais santa. Eles falam logo isso, né? Quer ser mais santa que nós. Então, vou destilando veneno. E então, dizer que são supostamente santificadas. Ela pode ser ouvida e a repetir vez após vez. Deus me dirige, Deus me ensina, estou vivendo sem pecado. Muitos dos que se aproximam dessas pessoas encontram algo obscuro e misterioso que não podem compreender. Mas isso é o que se destaca em Cristo, o único verdadeiro padrão. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. É nisso que muitos são levados ao erro. Fazem do sentimento seu critério. Naquele momento ali, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Né? Ouve ali a mensagem, vou tomar uma decisão na minha vida, depois volta a fazer até pior. Isso não é santificação. Isso foi só um sentimento. Eu falo muito para os irmãos que estão na classe batismal. Não batize por emoção. Batizem pela razão. Porque se você for batizado pela emoção, você não vai durar. Vai vir a prova e você vai cair, vai desistir. Sentimento de felicidade ou ausência de alegria não são prova de que a pessoa esteja ou não santificada. A verdadeira santificação é obra diária. Todos os dias você vai alcançando um degrau, contínua, enquanto durar a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias
vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. O pecado lhe parece excessivamente pecaminoso. Então, eu estou aí a cada dia um degrauzinho que eu vou subindo. E o pecado, para mim, é abominável. É abominável. É algo que eu não consigo suportar. Então, esse é um fruto da santificação. Existem aqueles que se consideram santos e alegam possuir a verdade, como seus irmãos, de modo que se torna difícil fazer distinção entre eles. Mas a diferença existe. O testemunho daqueles que se orgulham de tão exaltada experiência fará com que o suave Espírito de Cristo se afaste de uma reunião e deixará uma influência negativa sobre os participantes, ao passo que se estivessem realmente vivendo sem pecado, sua própria presença traria santos anjos à assembleia, e suas palavras seriam realmente como maçã de ouro em bandeja de prata. Então, até nos sermões a gente vê a diferença. Tem sermões que são palestras. Você, né, é maravilhoso, você ouve, é bom, mas não toca você em nada para uma transformação verdadeira. Mas tem sermões inspirados que você é tocado. Poxa, eu preciso melhorar nisso. Me ajuda, Senhor, a melhorar nisso aqui. Me ajuda, me liberta, me cura, Senhor. Então, esses sermões, o Espírito Santo está com eles. Está com essa pessoa. Por isso que é muito interessante vocês que pregam jejuar antes. Fazer uma preparação pessoal, uma consagração pessoal antes, para que você não vá lá para o púlpito e não toque ninguém. Mas para isso você tem que ter essa preparação antecipada, né? Em jejum, trabalhar esse corpo, alma e mente, para que você seja realmente um instrumento na mão do Senhor. Quando vai para o púlpito, tem a experiência de um jovem que ele batizou 15 anos, e eu que fazia a escala, então eu coloquei ele na escala, eu disse, você vai pregar nas igrejas. Eu vi que ele tinha potencial para isso. Você vai começar a pregar nas igrejas, que tem igreja precisando de pregadores. E ele foi em determinada igreja e tinha lá um irmão, que ele era professor de história, ele era advogado, nossa, sabia a Bíblia, espírito de profecia, mas ainda não era membro. De cós salteado. Quando ele viu o irmão, ele ficou com medo. Ai, mas o irmão sabe muito, se eu falar alguma coisa errada, não sei o que, ficou se questionando. Aí ele me ligou, poxa, olha, o irmão fulano aqui tá aqui. Sim, qual o problema? Não, mas ele sabe muito. Olha, se ponha na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai guiar você. Não é você que vai falar, é ele que tem que falar. É o Espírito Santo que tem que falar por você. Vamos orar. E aí, por telefone, né, a gente orei com ele e tal, e disse, não, fiquei em oração por ele também, né, para que Deus tirasse esse medo, esse receio do coração dele, e ele prontamente pregou, e quando terminou a pregação, ele me ligou, deu tudo certo, graças a Deus, o Espírito Santo esteve comigo, quando eu estive na porta para congratular os irmãos, aí esse irmão veio e disse assim, olha, meu jovem, parabéns, Deus seja louvado por essa pregação. E eu falei para ele, é isso, é o Espírito Santo que você tem sempre que pedir e sempre estar perto dele, para ele você ser um instrumento na mão dele. Então, isso aqui que Deus está falando para nós. E tem situações que ele se retira completamente. Eu fico preocupada às vezes, irmão, com as nossas festas. É que estamos recebendo o selo de Deus? Não tem horário, começa tarde, termina tarde, é uma falta de reverência, é uma comilança total. Deus tenha misericórdia, né? Tempo de prova, renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade, confiança cristã são os frutos diários. Então, eu preciso renunciar a muita coisa, tem muita coisa aí que eu faço, mas Deus não se agrada, tá? Eu preciso renunciar a ter domínio próprio, preciso fazer um sacrifício pessoal, preciso ser mais bondoso com as pessoas, cuidadoso, né? Ter amor, empatia,
paciência. Às vezes você não tem paciência, né? Você fica se queixando, reclamando. Ser longânimo, a pessoa está pisando no teu pé, está te machucando, está te maltratando, e você está ali abençoando ela, ajudando ela, isso que é longanimidade. Não é falando, já ajudei pra caramba, não quer tomar uma decisão, deixa para lá. Isso não é sentimento cristão. Eu assisti a biografia de um casal missionário, e eles eram judeus e se converteram ao cristianismo. E ela, né, e ela descobriu quem tinha matado a família dela. Foi na época do nazismo. Então, esse homem, né, pegou, levou, junto com os policiais, levou a família, exterminou, e ele tinha prazer de dizer que ele tinha matado muitos judeus, ele tinha prazer de falar isso. E o esposo dela descobriu que ele estava hospedado perto deles, e convidou eles para ir em casa, tocou no piano para ele, e falou para ele, olha, você esteve em tal lugar, foi você que matou a família da minha esposa. Vou chamar minha esposa, e ela vai te tratar muito bem. Ele ficou assim, e quando ela se apresentou para ele, né, ela abraçou ele, o assassino, beijou ele e disse assim, você matou a minha família, meus familiares, mas eu amo você e oro muito por você. Gente, quebrou esse homem, ele começou a chorar, pediu perdão para ela e se converteu ao cristianismo. É isso que é santificação, né? É esses frutos que precisamos ter. E às vezes a pessoa faz uma coisinha desse tamaninho. Pronto. Bastou. Vou sair da igreja. Não venho mais para a igreja. Vou me afastar do irmão. Peraí, né? Vamos ter raciocínio inteligente. Então, são frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Por isso que é importante a intercessão, é importante você estar mais íntimo com Deus, que vai te quebrando e você vai sentindo essa necessidade. Seus atos podem não ser destacados perante o mundo, mas essas pessoas estão diariamente lutando contra o mundanismo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal. Solenes votos são renovados e mantidos mediante a força ganha por fervorosa oração e constante vigilância nela. Como é que eu estou ganhando força e também me santificando mais? Fervorosa oração e constante vigilância. Deus também tocou meu coração, irmãos, porque assim, as boas ideias não são minhas, são de Deus. De a gente orar de 1 hora, né? De 1 hora, então eu coloco lá no grupo, é um desafio, porque eu sei que não é fácil, a nossa vida é corrida, mas assim, lendo livros oração, não é preciso você estar todo o tempo de joelho. Aonde você estiver, leve o seu pensamento mesmo de olho aberto. Você está conectado aqui com Deus. Só faça ouvir. Então, para facilitar os irmãos, eu quero até pedir desculpa, porque eu estou enchendo o teu celular de áudio, mas para facilitar a vida dos irmãos, eu resolvi já mandar em áudio os versos bíblicos. Porque você está lá no ônibus, aí de repente, deu horário para eu orar. Peraí, eu vou pegar minha Bíblia e vou ler, fica meio complicado, né? Acho até de você cair no ônibus. Então, no áudio, já ouve, fecha o teu olho, mesmo se tu estiver andando, com o olho aberto, faz tua oração. E eu tenho certeza que tem causado muito efeito na vida de vocês. Então, essa oração fervorosa e constante vigilância precisamos para alcançar cada dia um degrau da nossa santificação. Tá? O princípio religioso tornou-se o motivo de sua vida e conduta, e é para ela tão natural produzir frutos do Espírito como para a figueira produzir figos ou a roseira carregar-se de rosas. Então, quando a gente mantém esse ritmo, fica tudo natural, é tudo normal para você, tá? E mais fácil também de você produzir os frutos do Espírito. Todos que entram na esfera de sua influência percebem a beleza e a fragrância da sua vida cristã. Olha só, ao passo que a própria pessoa é inconsciente dela, uma vez que está em harmonia com seus hábitos e inclinações. Ela ora pedindo luz divina e ama andar nessa luz.
é sua comida e bebida fazer a vontade de seu Pai Celestial. As pessoas sentem que você é luz. Fica aqui uma reflexão para vocês. Será que vocês estão sendo luz quando você chega no lugar, quando você está... O que as pessoas pensam de você? Será que pensam assim, nossa, a presença da irmã aqui foi maravilhoso, trouxe luz, trouxe ânimo, trouxe coragem, trouxe bênçãos. Nossa, aquela irmã tem uma áurea pesada. Então, é uma reflexão, tá? Sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, contudo, não se orgulha nem parece ter consciência disso. Deus sorri para os humildes e meigos que seguem de perto os passos do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor. Eles podem ser passados por alto como indignos de consideração por aqueles que alegam exaltadas realizações, se deleitam em tornar preeminentes suas boas obras, mas os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos protege, onde quer que vamos. Os anjos têm prazer de estar ao nosso lado. Quando a gente se põe diante de Cristo, prioriza Ele na nossa vida. Sabemos que Cristo foi rejeitado. Ele estava constantemente empenhado em obras de misericórdia, derramando luz sobre o caminho de todos. Entretanto, ele não chamava aqueles com quem se misturava para que contemplasse sua incomparável virtude, sua renúncia, Cristo, Filho de Deus, sua renúncia, sacrifício e benevolência. Os judeus não admiravam tal vida. Então, para os judeus, eles consideravam a religiosidade deles sem valor, porque ele não concordava com a norma de piedade deles. Cristo fez diferente. Eles julgaram que Cristo não era religioso em espírito ou caráter, porque a religião deles consistia em exibições, em orações públicas e em fazer obras de caridade por ostentação. Muito sério isso, né? Obras de caridade por ostentação. Qual é o objetivo do trabalho que eu estou fazendo? É para conseguir almas? Porque, irmãos, o trabalho de conseguir almas, ele é árduo. Ele é muito árduo. E não fica só naquele trabalho, naquele evento, vem o depois de você acompanhar aquela alma até ela tomar uma decisão firme ao lado de Cristo. Ou eu faço lá aquele auê todo, foi muito bacana, foi muito legal, todo mundo distribuiu um folheto. Mas e o depois? Aí ali foi investido, né? Tempo, dinheiro, mas e o depois? Então, assim eram os trabalhos dos fariseus, né? Proclamavam suas boas ações como fazem aqueles que atribuem a si a santificação. Queriam que todos compreendessem que eles estavam sem pecado. Mas a vida toda de Cristo estava em contraste direto com isso. Ele não buscava ganho nem honra. Seus maravilhosos atos de cura eram praticados de maneira mais discreta possível. Embora não pudesse conter o entusiasmo daqueles que se tornavam recebedores de suas grandes bênçãos. Então, Cristo jamais se favorecia do que ele fazia. Eram as pessoas que o favoreciam. Olha, humildade e mansidão caracterizavam sua vida. Então, precisamos disso. Humildade. Mansidão. Foi por causa de seu andar humilde e de suas maneiras despretensiosas, em tão notável contraste com os dos fariseus, que eles não o aceitaram. Então, porque eles viviam ali, né? Nariz em pé, todos cheios de ostentação, e Cristo não, veio simples, tranquilo. O objetivo de Cristo era fazer o trabalho de Deus, que é salvar almas, curar, libertar. E esse deve ser o nosso foco. Mansidão, fruto do Espírito. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando essa graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade a dele. O entendimento se apodera de toda a vontade, toda a verdade divina
a vontade se dobra diante de todo preceito divino, sem duvidar nem murmurar. Sem duvidar e nem murmurar, Senhor, por quê? Não, esse porquê não tem no meu vocabulário. A verdadeira mansidão abranda e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra assimilada. Leva os pensamentos à obediência a Jesus Cristo. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto o de Lídia. Coloca-nos com Maria, como aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, Deus vai abrindo assim, um leque na nossa mente, de desejo de estar mais perto dele, de mais perto conhecer a sua palavra, conhecer os ensinamentos. A linguagem dos mansos nunca é de orgulho. Nunca é de orgulho. Com o menino Samuel, eles oram. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ó. Então, quando Josué foi colocado na elevada posição de honra, como comandante de Israel, desafiou todos os inimigos de Deus. Seu coração se encheu de nobres pensamentos quanto à sua grande missão. Então, ontem eu coloquei como desafio o capítulo 1 de Josué, foi? E eu acho lindo, lindo, lindo esse capítulo, porque Deus diz assim, olha, seja forte e corajoso. Eu não te ordenei, seja forte e corajoso? Falou para Josué, ele fala para nós também, essas mesmas palavras. E Josué diz aqui que ele tinha pensamentos nobres, com a missão que Deus deu para ele. Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? O que você está fazendo? Então, Deus quer isso de você. Contudo, ante a intimidação de uma mensagem do céu, colocou-se na posição de uma criancinha para ser dirigido. Ó, Senhor, me ajuda. Tem pessoas assim que o Espírito Santo toca para fazer uma obra. Ela fica protelando, até esquecer. Poxa, eu tinha que fazer isso. Tinha que visitar a fulana. A fulana estava doente, ficou boa e não foi visitar. A fulana estava doente, morreu e não foi visitar. Deus te deu essa missão e você não foi. Ah, eu vou formar um PG aqui na minha casa. Nunca dá para o PG ser formado aqui. Porque eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. E aí começam os problemas, dificuldades na tua casa, porque às vezes Deus te alerta como prevenção de algo que você vai passar, para te fortalecer, para te animar, para te preparar. Então, irmãos, precisamos de discernimento espiritual. Então, Josué ele se colocou como uma criancinha, que diz meu Senhor ao seu servo? Foi a pergunta de Josué. Foi sua pergunta, né? As primeiras palavras de Paulo, depois que Cristo se revelou a ele, foram: Senhor, o que devo fazer? O que devo fazer? Ele vai logo te falar. Mas seja pronto para ouvir e obedecer. A mansidão na escola de Cristo é um dos assinalados frutos do Espírito. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Gente, quem é temperamental precisa aprender na escola de Cristo. Ficar caladinho, caladinho. Às vezes vem aqui, né, para você... Não descarregue com a pessoa, só ore pela pessoa. Mas vá lá na sala de audiência com Deus. Poxa, assim, eu não gostei. Fulana falou isso. Fale com Deus, que Ele vai resolver teu problema. Vai resolver, principalmente se você tiver com razão. Tá? Vai tocar o coração da pessoa para não ver essa irmã que eu falei, que ficou chateada, com raiva, ficou falando de mim por aí, né? O Espírito Santo fez a obra no coração dela, tá? Quando a graça da mansidão é acalentada por aqueles que naturalmente são de uma disposição irritadiça e colérica, eles vão de empenhar os maiores esforços para controlar seu infeliz temperamento. Cada dia alcançarão domínio próprio, até que o que é rude e diferente de Jesus seja vencido. Eles se assemelharão ao padrão divino, até o ponto de poderem obedecer à inspirada imposição. Cada um esteja pronto para ouvir
mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Irmãos, eu assisti uma mensagem do pastor Wagner Pires sobre personalidades e sobre o colérico. Eu me encaixo nessa personalidade aí, colérica. Então, os maiores coléricos do mundo, que sem Cristo foram um instrumento de grande mal, eram pessoas muito inteligentes. Por exemplo, Hitler era colérico. E Hitler fez ele dominou, né, quase um mundo ali, dominou a Europa, mas ele usou a inteligência dele para o mal. Então, achei interessante falar, os coléricos, eles são pessoas muito inteligentes, têm o espírito de liderança, mas se eles não têm Cristo no coração, eles são cruéis e impiedosos. Nossa, eu me preocupei com isso. Meu Deus, eu preciso sempre estar aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor eu preciso estar. Porque eu quero receber a influência de Jesus na minha vida. Para salvar almas, não matar. Porque o matar não é só você pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa, mas é você falar algo que ofenda, que machuque, que destrói. A língua é uma arma que, se você não tem domínio, e esse domínio só Cristo, você destrói a vida da pessoa. Tá? Quando alguém professa estar santificado, ainda assim, pelas palavras e ações, podem ser representados pela fonte impura, fazendo jorrar suas águas amargas, podemos seguramente dizer, essa pessoa está enganada, ela precisa assimilar os elementos que formam a vida de um cristão. Alguns que professam ser servo de Cristo têm por tão longo tempo nutrido o espírito de aspereza, que parece amar o que é profano, e ter prazer em falar palavras que desgostam e irritam. Esses precisam se converter antes que Cristo os conheça, os reconheça como seus filhos. Quer dizer que essas pessoas, a palavra de Deus mesmo diz, né? Se você diz que é religioso, mas tem uma língua ferina, você está sendo enganado. E aqui comprova. Essas pessoas não têm Cristo no coração, elas precisam se converter antes que Cristo os reconheça como seus filhos. Então, Cristo ainda não reconheceu. Por quê? Porque o prazer delas é usar a língua para ofender, para machucar, né, para defamar pessoas. A mansidão é o adorno interior que Deus julga de grande preço. O apóstolo Paulo falou dela como sendo mais excelente e valiosa do que ouro, pérola ou roupas caríssimas, enquanto o adorno exterior embeleza somente o corpo mortal. A virtude da mansidão adorna o coração e põe o ser humano finito em conexão com Deus infinito. Os anjos do céu registrarão como mais bem adornados aqueles que se revestem do Senhor Jesus Cristo e andam com ele em mansidão e humildade de espírito. Tá? E para concluirmos, ao ser humano é garantido o privilégio de se tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aos que assim foram exaltados, são reveladas as inescrutáveis riquezas de Cristo, as quais são milhares de vezes mais valiosas do que as do mundo. Assim, mediante os méritos de Jesus Cristo, o ser humano finito é levado à sociedade com Deus e seu querido Filho. Amém? Que possamos, a partir de hoje, levar a sério a nossa santificação, que Deus freie a nossa língua, que possamos usar Amém. a nossa só para abençoar e edificar a vida das pessoas e tomar uma decisão firme ao lado do Senhor. Senhor, me purifica, me cure, me ajuda a ser um cristão verdadeiro. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.